Boa, senhoras e senhores, bem-vindos aí a mais um episódio aqui do Venture Fellows Podcast. Convidado especial aqui, global, um brasileiro aí que está fazendo vários estudos interessantes do mundo de Venture Capital, diretamente da Europa, Suíça, né, Luiz? Suíça, Suíça, ele veio ensinar um pouco para a gente do que ele tem visto no mercado, para todo mundo que trabalha em startup ou que pensa em fazer captação de investimento para startup, poder aprender com ele também e estar mais preparado para os desafios da jornada empreendedora. Antes da gente começar aqui, lembrar aquele recado especial de você curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos no YouTube, Spotify, nas plataformas, principalmente para reconhecer o nosso conteúdo. Se você quiser que a gente continue gravando conteúdos como esse, é uma forma de incentivar o nosso trabalho e para chegar a mais pessoas que nem você para aprender com as melhores pessoas do mercado. Lembrando aqui que a curadoria aqui é de alta qualidade, tá, pessoal? Modéstia à parte. Mas vamos lá. Luiz, obrigado por aceitar nosso convite aqui de participar do Venture Fellows Podcast. Algumas pessoas devem perguntar para mim, cara, como que eu cheguei no Luiz, né? Porque o Luiz está na Suíça, eu nunca estive na Suíça, só fiz uma passagem de avião lá de conexão para a Suécia quando eu fiz intercâmbio na Suécia. E só que curioso que eu sou, né? Eu comecei a pesquisar alguns pesquisadores que falam muito do tema, porque é algo que vem recorrente de profissionais que estão buscando trabalhar em startups e alguns empreendedores também que estão fazendo captação. Falei, pô, acho que o Luiz está fazendo um negócio muito legal, mas eu vou pedir para você se apresentar, Luiz, dizer um pouco o seu background, onde que você estudou, se é brasileiro, como que você foi parar na Suíça, só dar um pouquinho de contexto para o pessoal quem que é você. certo. Muito obrigado, Milton, pela oportunidade de falar aqui, pelas conversas que a gente teve anteriormente. Atualmente, eu estou terminando meu doutorado em Finance na EPFL, Escola Politécnica de Lausanne. Eu comecei esse doutorado em 2020. Antes disso, eu trabalhei em duas startups e eu trabalhei em empresas não startups. E eu morei em vários países na Europa. A Suíça é um dentre muitos aí nos últimos anos que eu morei. E eu faço pesquisa em Venture Capital, é o meu principal tema nos papers que eu escrevo. O meu Job Market Paper o Job Market Paper, para quem não sabe, é o seu principal paper durante o seu doutorado que você usa para se apresentar nas oportunidades de emprego acadêmico, etc. E eu escrevi sobre Private Secondary Markets, que são essas plataformas onde você pode tradear ações de empresas que ainda não são listadas, mas que muito em breve podem vir a ter um IPO ou um round muito grande, onde você pode vender suas ações, etc. O que mais que eu posso falar? Em termos de instituições que eu passei, estudei, eu fiz engenharia mecânica na Unicamp. Eu comecei em 2009, eu participei de um programa de duplo diploma com a Insta Paritech, próximo a Paris, uma cidade pequena chamada Palaiseau. Depois de uma breve experiência profissional, eu fiz um Master em Finance na HEC Paris, que eu terminei em 2016, e aí em 2020 eu comecei o doutorado. Nesse hiato de 4 anos, eu trabalhei em duas startups. Acredito que seja isso, dentre as Não, eu sei principais que questões da minha você, carreira. você, você trabalhou também em Bucareste, né? Eu achei isso curioso. Quando eu falei com Sim. você, como que você foi parar em Bucareste? Então, quando eu estava terminando meu master na HEC Paris, eu tinha acabado de conseguir o passaporte europeu, né? Eu consegui passaporte italiano por meio da família. O plano B, caso eu não conseguisse o passaporte italiano, seria conseguir o visto francês. Depois que você completa os estudos lá, é possível você ter um visto que permite você procurar trabalho. E depois de alguns anos, a cidadania francesa, dentre é uma das mais fáceis de se conseguir na União Europeia, porque se você mora na França por 5 anos, você já consegue. Em vários outros países é 10. Então o plano B seria esse. E na época que eu estava terminando os estudos na HEC Paris, todos os programas de graduate, de summer internship, etc., já tinham fechado, né? E aí eu estava me candidatando para empregos normais no site, né? Você entra lá no site, você vê várias posições, etc. E na França existe essa modalidade interessante de emprego, em que você trabalha para uma empresa francesa, nas subsidiárias dela, em vários países do mundo, né, não somente na Europa. E aí eu me candidatei para uma vaga de emprego do Société Générale, um dos maiores bancos da França, Bucareste, né, eles têm uma subsidiária na Romênia, e a sede fica em Bucareste. E aí eu tinha um trato lá de trabalhar 2 anos lá, e a ideia é você trabalha um tempo fora, e aí você volta e você, possivelmente, né, se você manda bem, você trabalha no banco na França. E eu fiquei lá por cerca de 9 meses, depois desses 9 meses eu consegui uma oferta dessa startup que eu trabalhei depois, a City Falcon, que existe até hoje, inclusive. E vamos dizer, foi uma experiência bem interessante, foi a minha primeira vez que eu estive
para o leste da França, né. Eu já tinha passado um tempo, antes de começar meu Master em Finance, eu passei um mês e meio em Londres, eu já tinha visitado, hã Portugal, Espanha, etc. Mas foi a primeira vez que eu fui realmente para o leste europeu e para esse mundo pós-União Soviética, pós-bloco comunista, né. E foi muito interessante a experiência na Romênia. Depois que eu consegui um emprego nessa startup City Falcon, eles tinham um escritório na Ucrânia. Aí eu passei um tempo em Kharkiv, que é uma cidade próxima à fronteira com a Rússia, 25 quilômetros da fronteira com a Rússia. Aí eu morei lá por quase um ano, até o 2000 e até o fim de 2018, que foi quando eu mudei para Londres para trabalhar na Voltaware, antes de começar meu doutorado em setembro de 2020. Muito bom. E aí, nesse contexto todo, quando você toma a decisão de trabalhar com estudar finanças, né, se especializar nisso, normalmente você fala com alguns alunos de PhD que vão meio que ainda assim ter um direcionamento, né, pra: "Putz, o que que eu vou estudar? Eu sei que é finanças, mas não está claro ainda o que eu vou estudar". O que que fez levar você a estudar, o mercado de venture capital? Bom, no geral, eu sempre tive um grande interesse por investimentos, no geral, né. E eu acredito que venture capital seja uma área bem completa, vamos dizer, porque você tem que ter um entendimento de várias coisas, né, tanto da parte de negociação, de risco, a área dentre as classes tradicionais de ativo que tem, provavelmente mais risco, né. Você está investindo em empresas em que você tem muito pouca informação, os investidores Series A, Series B, eles falam com os founders, eles seguem o mercado, eles têm muito pouca ideia, muito diferente, por exemplo, de você ver ações no seu home broker, estudar Petrobras, Vale, Itaú, etc, né, você tem muito poucas informações, de startups para investir. E é um mercado restrito de certa forma, né, não é investidor pessoa física que recebe salário, etc., não tem muito acesso a isso. A minha experiência de ter trabalhado em startups antes influenciou certamente. Você ter o conhecimento institucional de como as coisas funcionam, ajuda muito em você fazer pesquisa. Então a combinação dessas duas coisas facilitou. Eu tive também a sorte de ter o meu orientador, que tem experiência, ele ministra o curso, né, de Venture Capital na EPFL, no Master in Financial Engineering há muitos anos, prêmios de melhor professor, vários anos, etc. Então eu tive essa sorte. Em outras universidades, talvez do Swiss Finance Institute, que é o grupo que a EPFL faz parte e que gere o programa de doutorado, talvez eu não teria orientador capaz de ser tão bom quanto o meu foi, então eu tive essa sorte também. E aí, olhando um pouco para a sua experiência, né, que você fez todo a graduação, mestrado, trabalhou no Société Générale, que é um mercado mais tradicional, e você teve essa experiência startup, né. O que que essa experiência sua em startup te ensinou em relação ao mercado financeiro, que o tradicional não ensina? O que que foi de novidade que você conseguiu capturar nessa experiência? Bom, quando você trabalha numa startup, é muitíssimo diferente do emprego tradicional numa empresa grande, que sempre tem lucros, etc. Aqui na startup você está sempre. A startup sempre ela pode não existir muito próximo, né? Daqui 6 meses, 12 meses, pode não ter mais dinheiro. E na startup você sempre tem trabalho para fazer, né? Você não pode ficar encostado, né? Você faz as suas coisas, sempre tem tarefa, você sempre tem que estar comunicando com todo mundo. Principalmente no começo, né? Nas duas startups que eu trabalhei, elas eram a pré-Series B, né, a Voltaware tinha acabado de receber Series A quando eu comecei, a City Falcon tinha acabado de receber o segundo seed round dele. Então na sua posição, né, não existe uma posição em primeiro lugar. Então eu tenho lá o título de Product Manager, mas eu tenho que cuidar de um monte de coisa que foge muito do escopo de Product Manager se você é, por exemplo, Product Manager no Google, no Facebook. Então você acaba fazendo sales, você acaba fazendo development, QA, um monte de coisa que tá muito fora do Product Manager tradicional, numa empresa grande. E você aprende, eu acho que o principal de você trabalhar numa startup muito early stage é que você descobre o quão difícil é captar dinheiro. Quem apenas segue notícia, né, todo dia você está vendo notícia, a startup levantou 20 milhões, 50 milhões, 100 milhões, e você acha: "Pô, tá chovendo dinheiro, né, pra todo mundo". Mas quando você está do outro lado, quando você está na startup, você buscando dinheiro e você tem que vender a sua ideia, você vê que é muitíssimo difícil. Uma negociação ah, com um escritório de venture capital, pode levar meses, e às vezes a sua startup não tem meses para sobreviver, né. E na Europa é particularmente difícil, né. Eu acredito que é algo meio já, ah,
muito folclore, muitos memes já você via aí em redes sociais, relação ao quão difícil é você levantar dinheiro na Europa, o quanto os salários eles são mais baixos, quanto o volume dos rounds são mais baixos, o quanto a due diligence leva mais tempo, o quanto o ambiente regulatório é mais difícil, né? Então, na Europa você tem esse chamado GDPR, General Data Protection Regulation, né? Então, cada usuário que registra na sua plataforma, você tem que prover um monte de coisa, você tem que guardar os dados, se o usuário pede para deletar os dados, tem que deletar os dados, um monte de coisa que você tem que cumprir, que startups americanas, por exemplo, não precisam se preocupar com isso, né? Pelo menos não no início. Uma startup na Europa, ela precisa desde o do primeiro dia se preocupar com esse tipo de coisa, né? Então, é um ambiente comparativamente muito mais difícil, né? E aí, na sua experiência como Product Manager, né, você estava falando que pegou bem no início, como que é o dia a dia? Você tinha alguém para te ensinar as coisas ou não? Como que era para você se desenvolver na posição que você estava? Bom, foi um pouco diferente nas duas empresas, né? Na Voltware, a empresa estava um pouco mais avançada, vamos dizer. Eles já tinham outro product manager. Ele me ajudou muito, né, no início vamos dizer, a estruturar minha rotina, a conhecer as pessoas, a saber não apenas com quem se comunicar, mas como se comunicar. Na City Falcon era algo mais, assim, a cada dia era uma surpresa, né? Às vezes você tinha reunião com o cliente falava que queria alguma coisa, você tinha que pensar mesmo se ia fazer ou não, discutir com o desenvolvedor como que fazia, se seria, como a gente fala, feasible, né? Viável. Viável, né? Fazer o que eles queriam ou não. Mas no geral, acho que o tradicional, não sei hoje como que funciona isso, né, mas no geral você tem o stand-up meeting, né, no começo do dia, todo mundo fala o que vai fazer. Mente, né, para o desenvolvedor tende a ser, pelo menos da minha perspectiva, mais fácil, né, porque eles têm mais decidido entre eles o que eles vão fazer. No meu caso é meio que uma surpresa, né, então às vezes você vai ter uma reunião com o cliente, você vai fazer uma apresentação, você não sabe o que vai vir depois disso. Legal. E aí você chegou a investir em startup nessa jornada? Sentiu alguma vontade, enfim? Como que foi sua jornada nesse mercado? Então, por volta de 2016, eu descobri uma plataforma de crowdfunding, era algo que estava aparecendo na época, né. Dava para você investir em startups por meio de crowdfunding. E aí você investia dinheiro e você, tinha ações da empresa. O que é um pouco diferente, eu lembro que aconteceu no Brasil um episódio também, tinha essa história de crowdfunding, a pessoa dava um dinheiro e começava a empresa, mas vamos dizer, era uma doação o dinheiro, né. Lembro que ocorreu uma história com uma empreendedora brasileira, Bel Pass, né, queria levantar dinheiro em crowdfunding para abrir uma hamburgueria. E aí as pessoas criticaram a ideia, etc. E aí não funcionou o negócio. Pelo meu entendimento do que ocorreu na época, o dinheiro era meio que uma doação, né? Mas no Reino Unido, na Seeders, era diferente. Você conseguia ações mesmo da empresa. E na época era um negócio que estava funcionando muito bem. Hoje eu acredito que existam muitas plataformas, né? Então a competição cresceu muito nesse espaço. Na época eu tinha um dinheiro de outros investimentos que eu tinha, né? Ações, renda fixa, etc. Que eu decidi investir em algumas startups. E foi uma experiência muito boa. Eu não perdi todo o dinheiro, né? Eu perdi um pouquinho do dinheiro. É dificílimo, né? Quando você começa, você não sabe nada, você põe dinheiro, como a gente fala, o outcome modal, né? O que vai acontecer, você vai perder todo o dinheiro, né? Então, se você não perde todo o dinheiro, já é meio que uma vitória. Se você faz dinheiro, é uma enorme vitória, né? E aconteceu de eu investir em empresas em diferentes etapas, né, de desenvolvimento. Uma delas foi a City Falcon, que eu trabalhei depois. Não perdi dinheiro, minhas ações cresceram um pouquinho ao longo do tempo, eu consegui vender as ações depois. Outras, eles levantaram dinheiro e foi o último round deles, né? Eles conseguiram o crowdfunding e não conseguiram suceder. E nessa plataforma tinha empresas também em estágios bem mais avançados, né? Então, por exemplo, na época, Revolut estava crescendo muito. Eles tinham uma valuation já na faixa, acho que de 180 milhões de libras, né? O que na época era uma enorme, né, valuation. Hoje em dia não, hoje em dia você tem seed round com valuation nesse tamanho. Mas na época eles estavam Series Seed, alguma coisa nesse nível. Eu acabei não investindo. Na época parecia uma valuation muito grande, e aí você pensava assim, ok, eu estou pondo dinheiro nessas startups, e eu espero, né, que dentre as muitas que eu investi, se eu investi em 20, o meu capital vai crescer 20 vezes e vai pagar e vai ter um pequeno lucro. E você via lá a valuation 180 milhões, você pensava, ok, na melhor das hipóteses, eles chegam a 1 bilhão de valuation e cresce, seu dinheiro cresce 5 vezes. Você tem comissão, você tem impostos, etc. Não é uma grande oportunidade, né? Acabou que era uma excelente oportunidade, né? A valuation deles cresceu, deve estar hoje por volta de 100 bilhões, né? Então seria, sei lá, 500 vezes o retorno sobre o capital investido. E nessas empresas que captavam dinheiro em estágios mais avançados, geralmente você tinha já um aporte inicial
de um escritório de venture capital, né, vários, né, às vezes, no geral. Então eles queriam, sei lá, crowdfundear 10 milhões, e desses 10 milhões, os 10 às vezes já eram garantidos, né, por um escritório de VC, e eles queriam ver se oversubscribeava, se Tinha estaria mais demanda do que sobrescrito. oferta. E realmente acontecia. Inclusive isso aí é uma tática em crowdfunding, que inclusive na City Falcon a gente fez uso disso muitas vezes, né? Porque se você não consegue o seu alvo de crowdfunding, você não fica com nada do dinheiro. Então, se você quer levantar 100 mil e só tem 50 mil, você fica com zero. Então, o que você faz? Você põe uma quantia pequena para garantir que você vai conseguir ficar com o dinheiro, né? Então, você precisa de 100, você pede 50, se consegue lá 50 e vai um pouquinho mais, você fala com o investidor, pede mais uns dias, você consegue lá 70 mil, você pega os 70 mil, sobrescrito, né, dos 50 mil iniciais, ao invés de você colocar os 100 que você realmente precisa. Legal. Estratégia interessante essa, não conhecia. Então já combinava o jogo antes de fazer o fundraising via Você plataforma. pede menos do que o que você precisa. Legal. E aí você falou da Revolut e você acabou não investindo na Revolut, né? Igual você chegou até a comentar comigo antes da gente gravar aqui que você estava com o como se fosse o home broker, né? Como se fosse o home broker da É, plataforma aberto, pronto para apertar o play e falar assim, vou investir na Revolut. Seria um baita golaço seu, né? O é. que fez você não investir na Revolut naquela hora? Então, na época a valuation era também muita competição, tinha outras empresas que estavam fazendo coisas similares, né? Eu lembro que existia outro online banking que estava crescendo na época que chamava Tide, TIDE. Né? E eles eram mais focados em corporate, mas tinha a expectativa de que eles talvez teriam algo retail, como o Revolut. Eu cheguei a fazer entrevista para eles, para Product Manager também. Eu cheguei num dos últimos rounds lá, mas aí não deu certo. E na Suíça existia um outro chamado Numbers, né? Numbers sem o E, né? Que nem Seeders, né? A forma de escrever. Sim, E era algo similar ao Revolut. Então não era claro na época, a não ser claro, né, para quem estuda o mercado muito bem, para quem, né, que trabalhava para os venture capitalists que estão bem, né, cem que por estão cento do seguindo muito tempo bem ali cem estudando, por né? cento do tempo estudando, talvez fosse claro para alguns que o Revolut era quem dominava o mercado, mas na época para mim, como um mero investidor pessoa física, não era claro para mim. E aí foi isso que ocorreu. E aí é algo assim que é um pouco diferente, né, então você pensa: "Ah, eu podia ter investido Bitcoin, Ethereum, nessas coisas", e às vezes, sei lá, você nem tinha uma conta, você nem tinha dinheiro. No meu caso, eu tinha o dinheiro, eu tinha conta. A única coisa que eu precisaria fazer é clicar que eu quero investir, né. Era o único obstáculo entre eu e o dinheiro. E eu acabei por não investir. Boa. Falando um pouquinho agora do seu paper, né? Você está fazendo um Job Market Paper, que é basicamente sua carta de visitas para conseguir uma oportunidade profissional como professor top schools de negócios na Europa. E o tema que você escolheu foi o mercado secundário, né? É uma coisa que a gente não vê tanto falar em startups, pelo menos na mídia, né? É um tema pouco explorado. E é um tema que está no dia a dia de quem recebe stock options. Então, eu fui uma dessas pessoas lá no Jim Pass em 2015. Tem vários candidatos que eu acabo conhecendo por conta da Venture People que também recebem esses stock options, mas o tema de liquidez ele é pouco explorado pelos founders. A gente sempre fala de valorização, mas não fala, beleza, como que a gente vai realizar, né? E aí isso chamou a atenção. Foi um dos motivos que, como eu cheguei até você. O seu da carta, né, o Henry Ward, ele escreveu até publicamente há um tempo atrás que você mesmo trouxe isso para mim, né, que os mercados secundários privados não funcionam. E esse foi um dos motivos dele ter fechado a iniciativa do Carta X. E aí o seu paper mostra evidências de que ele provavelmente estava errado. Qual que é a tese central? O que que você traz nesse paper aí de novidade? Então foi o seguinte, acredito que em janeiro de 2024 foi quando ocorreu, esse incidente na Carta X. Era uma plataforma e, segundo o Henry Reward, eles tinham o plano de criar como se fosse a Nasdaq para startups, né, onde as pessoas pudessem negociar ações de startups, empresas privadas, né, mais genericamente. E por algum problema interno eles tiveram que fechar essa plataforma. E depois de refletir por um tempo, ele chegou à conclusão de que foi bom que isso tinha ocorrido, porque realmente esses mercados não têm chance de funcionar. E a tese dele era de que startups elas precisam, elas se beneficiam das ações serem ilíquidas, né, de você não poder facilmente tradear as ações, e elas se beneficiam também de você não ter price discovery por meio de investidores tradeando, né, as ações no mercado, que é algo que você tem empresas públicas, né, você tem o preço variando todo dia, minuto a minuto. Porque para startups, a ideia que ele
que ele propunha é de que os founders eles precisam ter controle da narrativa sobre o preço, né? Eles precisam poder chegar para o investidor e falar, olha, eu quero levantar 10 milhões com uma valuation 100 milhões, de 100 milhões pre-money, e se você tem ações tradeando que dão uma valuation implícita muito diferente disso, mais difícil para o founder justificar, porque ele acha que a empresa dele vale muito mais. Existe uma questão também de competição por capital que ele propõe, que é a ideia, que é a seguinte ideia: se você como founder, você quer levantar, por exemplo, 10 milhões para sua startup, e você tem empregados que estão vendendo 2, 3 milhões de ações dele no mercado, o investidor pode falar: "Por que que eu vou investir, no seu round, que você está querendo 10 milhões, se eu posso comprar 3 milhões dos empregados que estão vendendo, ou de um investidor anterior, né, e te dar, sei lá, 5, 7, né, ou milhões restantes, ou apenas comprar dos outros, que estão vendendo no mercado". Ah, e que, em muitos casos, inclusive, esse mecanismo poderia, de certa forma, matar o round, né. Às vezes, se você tem muitos empregados querendo se desfazer da ação, o founder sequer consegue, né, levantar qualquer dinheiro. Inclusive no Seeders, né, onde eu disse que é uma plataforma de crowdfunding que eu investi, quando eu trabalhava na Seed Falcon, e eles queriam levantar dinheiro pelo Seeders em crowdfunding, o CEO fechava o mercado secundário. Então ninguém podia tradear a ação da Seed Falcon enquanto a Seed Falcon estivesse fazendo uma campanha de crowdfunding, porque ele não queria competição de pessoas que compraram ações em rounds anteriores, vendendo, enquanto ele está ligando para um monte de pessoa, ó, você pode investir 10 mil, 50 mil, 20 mil, etc. Entendi. Então, no final, assim, o benefício do empreendedor de não ter a marcação no mercado, né, não ter a liquidez, é o que você falou de controlar o preço, né, para ele se beneficiar na hora de fazer o fundraising, ele determinar o preço junto ao próprio investidor. E o segundo ponto é o que é o mais interessante, né, porque no contrato de stock options, muitas startups, quando você topa trabalhar numa startup, vai ter uma cláusula que ninguém olha. A maioria das pessoas não olham, né? Que é o direito de compra prioritário da própria tesouraria da empresa. Então, por isso que provavelmente deve existir essa cláusula para evitar essa competição de capital, para quando for o momento de fundraising, a, a empresa ter o controle da estrutura societária para captar a grana para ir direto para o caixa da empresa, ao invés de simplesmente dar liquidez para o colaborador, né? Mais ou menos essa leitura? A empresa privada, em muitas jurisdições, né, eu não sei exatamente no Brasil, mas o que define a empresa privada é justamente que qualquer troca de ações requer aprovação do board, do controlador, né? Enquanto que quando a empresa se torna pública, ela perde esse direito, né? Qualquer um pode comprar ação da Tesla, da Petrobras, ninguém pode bloquear você de comprar ação no mercado público. Enquanto que a empresa privada, se você quer comprar, alguém tem que vender e essa transação tem que ser aprovada. Essa é a principal diferença, né? Porque se você perguntar para as pessoas, elas vão falar: as empresas públicas precisam publicar balanço, elas precisam, qualquer um pode comprar ação. São definições meio, assim, se você quiser ser pedântico, você tem que chegar nesse ponto em que, na empresa privada, todas as trocas precisam de aprovação. E nesses mercados secundários, geralmente o que ocorre é, eles acumulam, né, vários pedidos de trade, e aí eles já têm geralmente um ponto de contato na empresa em que eles falam: olha, tantos empregados querem vender ações, a gente aprova ou não, e aí aprova e o processo ocorre mais rápido, né? Não é, por exemplo, que nem você comprar ação no home broker. Então, se você cria uma conta num mercado secundário como EquityZen, Ford Global, aí você se registra lá e você compra ação da SpaceX, leva alguns dias, às vezes semanas, até aprovar o seu trade realmente, você e o dinheiro, as ações trocarem de mãos, entendeu? Legal. Isso quando o mercado de capitais é bem evoluído, por causa dos Estados Unidos que tem essas iniciativas, né? No Brasil, pelo menos, eu não conheço ainda uma iniciativa nesse sentido. O que é bem interessante, né? Você ter o controle de demanda de venda, e é bom porque o próprio founder ele pode falar assim, putz, legal, dado que essas pessoas querem vender, tem até pessoas que já saíram da empresa, né? Deixa eu tirar aquele chamado dead equity, né? Que o pessoal fala, que é o gente que está com equity na mão, mas que não está na operação, e não é interessante para o founder ter essa pessoa, né? Para startups no geral, é importante que eles tenham bem estruturado quem são os investidores, né? Startups que estão levantando dinheiro, elas realmente não gostam de ter empregado que tem ações, investidor que não participa de mais nada, investiu muito no passado. Existe até o termo uninvestable cap table. Quando você tem algo muito, muito quebrado, o investidor potencial ele vai olhar para aquilo e falar: eu nem quero investir naquilo porque eu não sei exatamente quem está comigo no jogo, né?
Legal. Então, startups que deixam seus empregados vender as ações, elas estão meio que assumindo esse risco, né. E por elas estarem confiantes em assumir esse risco, geralmente elas tendem a ser empresas mais, maduras. Nos Estados Unidos, o que permitiu esses mercados se desenvolverem, né, a demanda por esses mercados, veio de você ter startups, é um fenômeno ainda é uma questão meio em aberto, né. Claro que, ah pessoas, venture capitalists, pessoas que seguem o mercado vão ter suas hipóteses, mas o que está ocorrendo é, as empresas elas estão fazendo IPO mais e mais tarde. Tem se demorado muito mais para fazer IPO. As empresas, elas, não apenas em questão de tempo, mas as empresas elas crescem muito, muito, muito antes de se tornarem públicas, né? E algumas podem nunca se tornarem públicas, né? Então, por exemplo, acho que há 10, 15 anos atrás seria impensável que você teria empresas com valuation acima de US$ 1 trilhão, que ainda são empresas privadas, né? E que estão recebendo ainda vários rounds, etc. A ideia ah, de um escritório de VC que investe numa startup é que um dia ela faça um IPO para que ele possa vender as ações. Porque esse escritório de VC, geralmente, ele capta dinheiro num fundo de pensão, de um endowment de universidade, que espera receber o dinheiro de volta. Eles querem um retorno em algum momento. E se você está sempre investindo, 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 e a ação só cresce, 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 mas você nunca consegue vender, isso é um problema. Então, eu acho que 2021 foi um dos maiores anos, né, de captação por startups nos Estados Unidos. Várias valuation records, né, empresas maiores, 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 e nada de IPO, ninguém nem pensando em fazer IPO. 2022 foi um ano muito ruim, né, pelo contrário, você teve o Fed aumentando juros, você teve uma queda de volume muito grande, e aí foi nesse contexto que muito investidor de venture capital, muito empregado, queria vender as ações, né, e sabiam que não tinha condição de fazer IPO naquele ambiente, e foi aí meio que a demanda por esses mercados se tornou muito forte. Da mesma forma que você tinha muitos investidores querendo se desfazer de ação, você tinha muito escritório de VC que estava interessado, pensando assim, aquela empresa lá levantou, sei lá, levantou dinheiro a uma valuation de 50 milhões, tem empregado querendo vender ação com uma valuation implícita de 10 milhões, ou seja, uma queda de 80%, talvez a gente deva comprar alguma coisa aí, né? Vai que recupera um pouquinho, a gente dobra o dinheiro, né? Acabou por se ter várias plataformas nos Estados Unidos que isso se tornou possível. As maiores era a Forge Global e a Equitizen, elas foram adquiridas. Acho que o Morgan Stanley comprou a Equitizen e o Charles Schwab comprou a Forge Global. Acho que no começo desse ano ou no fim do ano passado, foi algo bem recente. Porque o volume, né, acabou por se tornar muito grande. Claro que é um mercado concentrado, há mais coisas que a gente pode discutir sobre isso, né. Resumidamente, você tem uma quantia pequena de empresas com um grande volume, né. Então SpaceX, Anthropic, OpenAI, essas compreendem a massiva parte do volume que se negocia nesses mercados, mas você tem milhares de empresas em que as ações podem ser negociadas nesse mercado. Você falou da questão de tornar a jornada mais longa das startups para ela fazer o IPO. A gente tem visto vários cases desses, né? Por exemplo, se você pegar o histórico de notícias públicas, né? O próprio Gympass, 2014 para 2015, primeiro investimento institucional. O clássico é que segundo a literatura de Venture Capital, a jornada é de 7 a 10 anos para um investidor ter a liquidez, né? Ele investe e desinveste entre os 7 e os 10 anos. Não necessariamente isso está acontecendo. Não estou falando no caso do Gympass, falando de maneira geral, só dei o exemplo do Gympass. E aí esse capital está ficando mais preso, né, entre aspas. Então, se a gente pega todo o contexto, você tem lá os limited partners, que são as multifamily offices, pension funds, pessoas de alto poder aquisitivo que investem nos fundos, e aí os general partners, que são os gestores, investem pensando em trazer esse retorno aí para os LPs. Até aí tudo bem. Só que os LPs, eles vão investir pensando, beleza, daqui 10 anos eu vou ter essa grana. Só que acontece que esses 10 anos a grana não está vindo. Por outro lado, você tem uma evolução, possível evolução, né, do que a gente está vendo, do secondary market. Então, se não tem um IPO, você pode ter M&As e você pode ter compra e venda, que nem a gente está tratando do tema aqui. Mas você ainda não sabe a magnitude de liquidez que isso vai ter, se vai dar saída para todo mundo, porque é uma quantidade de capital relevante, participação relevante nessas empresas. Então, vamos pegar um caso extremo aqui. Hoje a gente tem OpenAI, a gente tem Anthropic, a gente tem Stripe, a gente tem SpaceX. Se a gente pegar esses exemplos, essas empresas aqui já vão estar beirando o valuation de US$ 1 trilhão em breve, para fazer um IPO. Se elas todas fazem IPO, decidem fazer o IPO no mesmo momento, a minha dúvida é, eles vão fazer uma abertura de capital para diluir
para dar, sei lá, 8, 10% do capital social delas para o mercado, a gente está falando aqui de 300 bilhões de dólares. Né, não tem volume para isso. Esse ano, pelo menos, eu acho muito difícil. As 3 ao mesmo tempo, eu acredito que seja impossível. Adoraria estar completamente errado, mas eu acredito que seja não tem dinheiro para todas essas. Eles vão culpar qualquer coisa, guerra no Irã, a Fed, é muito improvável. Eu lembro, pô, há mais ou menos 10 anos, né? Saudi Aramco, a empresa de petróleo da Arábia Saudita, eles queriam fazer um IPO. E aí a valuation era, na época, de 1 trilhão. E na época, 1 trilhão era um valor absurdo, né? E aí demorou vários anos para ocorrer o IPO, não sei, uns 3 ou 4. Não conseguiu-se a demanda que se esperava na época, né? Eu lembro que eu segui bem na época porque o primeiro escritório de M&A que ganhou o mandate para esse IPO chamava Moelis Company. E eu tinha um colega da HTC que tinha conseguido estágio lá bem na época disso aí. Eu não sei se ele chegou a trabalhar, se ele chegou a trabalhar nesse case ou não, né? Hoje em dia, mesmo com os mercados sendo muito maiores, o mercado está mais acostumado a valuations acima de 1 trilhão, né? Você deve ter por volta de 10 empresas no SP500 que tem valuation nessa faixa. Seria muito difícil ter 3 logo de cara com valuation muito próximo disso ou acima disso. E eu acredito que eles não fariam IPO para levantar, para conseguir, por exemplo, de 5, 6, 7%, eu acho que seria algo na faixa de 10, menos que isso não faz sentido. Você abrir capital, você se submeter a várias regulações, né, de você ser uma empresa listada. Então tem várias amarras, né, que você ganha, vamos dizer, ao se tornar uma empresa pública, que não faria sentido nenhum você fazer isso por causa de 5, 6, 7% de capital. E aí você vê as notícias, tem lá, a SpaceX já protocolando e a própria OpenAI querendo fazer no final do ano. Mas eu É. concordo com você, se todos eles fizerem ao mesmo tempo, vai ser algo bem atípico, né? E se não acontece esse IPO, tem um outro problema também, né? Como que vai sustentar o crescimento dessas empresas? É muito difícil, né? O último round da OpenAI, eu não sei se foi 50 ou 100 bilhões, foi na faixa aí de dezenas de bilhões, talvez mais de 100, né? Não tem como você conseguir isso a cada 6 meses, 12 meses, que é o período que eles vão queimar todo esse dinheiro, né? Eles estão muitíssimo longe de ter lucro, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, em 2012, quando ocorreu o IPO do Facebook, na época foi o maior IPO, acho que da história dos Estados Unidos. O market cap no dia do IPO, na abertura, foi de 100 bilhões e eles levantaram 10%, eles levantaram 10 bilhões. Mas o Facebook já estava tendo lucro, né? Acho que há 1 ou 2 anos. Não é o caso hoje em dia, né? As empresas elas estão precisando de dezenas de bilhões de dólares a cada 6 meses, né? E aí, se eles se tornam empresas públicas, eles vão precisar fazer emissão secundária de ações no mercado. Vai ser uma dor de cabeça, acredito, muito maior do que hoje em dia, onde eles podem ter reuniões individuais a portas fechadas com o investidor, e aí eles contam uma história mirabolante de como a empresa vai crescer, de como eles vão conseguir monetizar, e aí eles conseguem convencer alguns, né, a dar todo esse dinheiro. Se eles estiverem todos sob o escrutínio do mercado, é muito difícil, né? Eu acredito assim que não ocorre. Eu preciso olhar depois, mas se estiver no Polymarket lá, que eles não fazem IPO esse ano, e estiver pagando bem, eu apostaria algum dinheiro nisso. É uma boa aposta do Polymarket essa. Eu tava até vendo aqui, eles captaram 122 bilhões de dólares agora, dia 1º de abril. Parece até mentira, né? Coincidência, velho. Que loucura. Agora falando de de uma outra questão. A gente está falando desses aumentos de investimentos cada vez maiores nessas startups, mas a gente tem que falar também um pouco do tema de concentração do Venture Capital, né? Que é um dos papers que você também deve estar trabalhando, né? Então, falando um pouco desse tema, a gente tem um dado aí que é bastante curioso. Então, se você pegar, por exemplo, a A16Z, né, Andreessen Horowitz, que é uma das principais firmas de venture capital aí do mundo, eles captaram em um ano, nos últimos 2 meses, 15 bilhões de dólares. Se a gente voltar 10 anos atrás para ver o que aconteceu com o mundo de venture capital, a indústria inteira captou 45 bilhões de dólares. Ou seja, uma única firma no ano de 2025 captou 15 bilhões de dólares, que seria 1/3 do que foi captado por toda a indústria em 2015. O que está por trás dessa concentração? Por que a gente vê esse movimento de concentração de venture capital em poucas firmas? Porque não é só a A16Z. Imagino que deve estar acontecendo a mesma coisa com a Sequoia, né? Sim, sim, exatamente. Para entender esse fenômeno, precisa entender
como funciona um pouco o venture capital nos Estados Unidos, que é bem diferente no Brasil, né? Eu acredito que quem investe em venture capital no Brasil, sejam pessoas que têm muito dinheiro, talvez empresas, um pouco de corporate venture capital. Nos Estados Unidos é algo assim, primariamente fundos de pensão, né? Os limited partners tendem a ser fundos de pensão. Então você tem, por exemplo, o CalPERS, né, fundo de pensão dos empregados na Califórnia, um fundo de pensão pública. Eles têm o tamanho do fundo é por volta de 5 trilhões. A alocação que eles têm dedicada para private equity, do qual o venture capital é mais ou menos metade da alocação deles, é 10%. Então eles vão ter 5% desses 5 trilhões, né, 250 bilhões, 200 bilhões, que vão para fundos de venture capital. É muito difícil você deploy, se é a palavra em português para isso, mas para Portar o você, recurso, você, você aportar esse recurso no mercado, né? Quantas startups você pode investir com 200 bilhões, né? E ao mesmo tempo, você precisa ter relações com vários escritórios de VC para você dar um pouco de dinheiro para um, para outro, etc. E essas relações, elas demoram muito tempo para se formar também, para você ter confiança, para você fazer toda a due diligence, entender quem são as pessoas, né? E acaba que você tem poucos escritórios de VC que têm a capacidade de colocar esse capital para trabalhar no mercado, né? Então, se você chega para um escritório pequeno e fala, olha, eu tenho 1 bilhão para investir, eles nem sabem em quais startups eles podem investir esse 1 bilhão, né? Óbvio que eles estariam muitíssimo felizes com esse dinheiro, mas eles não vão nem saber onde investir. Mas o mercado, os LPs nos Estados Unidos, eles confiam que essas empresas, a Andreessen Horowitz, Sequoia, tem Pantera, Tiger, vários os nomes aí são engraçados de alguns. Eles confiam que eles vão conseguir botar esses bilhões para trabalhar no mercado, de forma que escritórios menores não conseguem, né. E esses escritórios, mesmo os grandes, eles têm o mesmo problema, né. Eles recebem bilhões de fundos de pensão, de endowments de universidades, e agora eles precisam achar em quais startups eles vão colocar o dinheiro. E aí é um misto né. Primeiro, as maiores oportunidades parecem ser mesmo nesses setores que estão mais quentes, né, AI, machine learning, dados, etc. Também tem o fator que eles não querem investir em algo que seja muito diferente de todo mundo, porque se você investe em algo muito diferente e você manda mal, todo mundo vai apertar. Por que você não investiu naquilo lá que era o óbvio, né? Então acaba tendo um efeito de manada, vamos dizer, que você é meio obrigado a ter, né, esse comportamento como um escritório de VC grande, porque você responde aos seus limited partners, né? Por que você está fazendo algo muito diferente? Então eles podem colocar um pouco do capital em outras coisas, acaba-se que o capital acaba se concentrando ah, nos setores que estão mais quentes no momento, que tende a ser AI, né? No LinkedIn tem um cara que todo dia ele posta gráficos, ele chama Peter Walker. Aí ele falou um dia ou outro aí que acho que 70% do dinheiro que vai para seed rounds nos Estados Unidos hoje é para AI, 70%. Você pensar assim, um setor, né, capta quase todo o dinheiro e 30% vai para o resto. E aí no final, essa concentração, né, quando a gente vê poucos fundos com tantos recursos, né, isso é bom ou é ruim para um founder early stage? Qual que é a sua visão? É difícil, é muito difícil. Eu acho que vamos dizer, a bar, o mínimo para você conseguir captar dinheiro hoje, ele é muitíssimo mais difícil do que há 10, 15 anos atrás, né, mesmo porque o tamanho dos rounds cresceu muito. Então, um seed round há 15, 20 anos atrás, se você captasse 2 milhões, você podia chamar aquilo de seed round, até de Series A, né? Hoje em dia, Series A de 2 milhões, pô, as pessoas vão falar, né, ninguém vai ser muito difícil até ter interesse de pessoas investirem em você, porque eles vão olhar, pô, esse cara levantou 2 milhões no Series A, deve ser uma empresa muito pequena, muito pouco promissora, porque eles conseguiram só 2, né? Tem empresa que consegue 50, 100, 500, né? Tem Series A, acho que de mais de 1 bilhão, né? Se você procurar no Crunchbase aí, você vai achar. Então é muito difícil. Precisa estar no setor certo, ter o crescimento certo, as pessoas, os founders, os empregados precisam virem dos lugares certos, senão você não consegue captar dinheiro mais, né? Você acaba por não conseguir nenhum dinheiro, né? A opção é você crescer, que eles chamam de bootstrapping, né? Você cresce com o seu próprio dinheiro, você tem savings, família, amigos, dão algum dinheiro, você trabalha meio que de graça, dessa forma. Você cresce em modo stealth até você ter capacidade de levantar dinheiro por conta própria. Então, aí mudando agora para a ótica de para onde que vai o dinheiro que esses fundos captam, né? Eu escuto muito de que, ah, não, aquela pessoa se formou em Stanford e Harvard vai conseguir captar um valuation estratosférico. Aquele outro lá, estudando numa universidade sem prestígio,
não vai conseguir captar tanto, né. Então, basicamente, se eu não fiz USP aqui no Brasil, se eu não fiz Unicamp, quer dizer que eu tô fadado a ter valuations menores. E aí você tem um paper que você fala, você tá fazendo esse paper, né, se eu não estiver enganado, que falando por que que os founders de Stanford, por exemplo, recebem valuations muito maiores do que outros founders. Daí a provocação não é que os VCs são enviesados muito por se é Stanford, Harvard, é mais o salário alternativo das pessoas, né? E aí eu queria saber um pouco de você, para explicar um pouco a lógica para um founder que está negociando seed agora, como que ele lida com esse tema, né? Do tipo, do patinho feio, se é que a gente pode dizer. Quer dizer, se eu não fui Harvard, se eu não fui Stanford, não vou captar uma boa rodada. O que está por trás disso? Uma startup que está na fase de seed round, que tá bem no início, existe o termo em economia, uma assimetria de informação muito grande entre o founder e o potencial investidor, né? Então o founder ele sabe tudo sobre a empresa dele, o investidor ele não sabe nada, né? É diferente de uma empresa que está prestes a fazer IPO, por exemplo, onde você já sabe muito sobre a empresa, e o investidor pode questionar muito melhor o founder. Por ter essa grande assimetria de informação, o investidor, o potencial investidor, ele tem enorme risco, né? E você acaba por ter também muitas startups que estão na fase seed, né? Se você ver qualquer database aí, PitchBook, Crunchbase, você tem um enorme número de seed rounds, dentro de Series A você tem um pouco menos, Series B, etc. Então, é um mercado que o poder de barganha dos investidores é muito grande. O investidor ele pode escolher em quem ele investe ou não, quanto que, por exemplo, OpenAI, Anthropic, eles podem escolher quem vai investir neles. Eles têm o poder de rejeitar dinheiro de certos investidores, né? Uma empresa que está levantando seed, eles vão aceitar de quem estiver dando dinheiro, né? Na maioria dos casos. Dado que o poder de barganha do founder é muito pequeno, é importante que o founder ele consiga mostrar para o potencial investidor que ele tem boas outside options, né? Que ele poderia estar trabalhando num emprego muito bom, que ele poderia, né, que ele poderia estar ganhando muito dinheiro fora disso. E isso ajuda a mostrar para o potencial investidor que, ok, esse cara está fazendo essa startup, eu não entendo muito bem o que eles fazem, mas ele poderia estar ganhando milhões trabalhando no Google, trabalhando no Facebook. Então, pode ser que realmente seja algo muito bom que essa pessoa tem a oferecer. Enquanto que um cara que ele não vem de uma universidade boa, ele não tem experiência de trabalho, é mais difícil. Não quer dizer que seja impossível, você sempre vai achar exceções, você sempre vai achar casos de fulano que está ainda no ensino médio, conseguiu levantar dinheiro, sempre vai ter exceções, mas se você vê os números em termos de deals, existe um professor, chama Elias, no LinkedIn ele posta direto sobre esses dados, né? Se você vê os unicórnios, né? As startups com valuation acima de 1 bilhão, da onde que vem os founders? Você vai ter Harvard, Stanford, né, a maioria. Óbvio, sempre vai ter negro que veio, sempre vai ter pessoas que vieram de lugares menos conhecidos. Acabam por vir em números, né? A maior fração vem desses lugares. Por quê? Né? Porque quem estudou nesses lugares consegue comunicar crivelmente que conseguiria estar trabalhando em um lugar melhor, que conseguiria estar ganhando bastante dinheiro, né? Acaba não ser, né, um fenômeno que surgem muitas discussões em relação a essas universidades, por que que, ah, por exemplo, ensina-se algo especial em Harvard, Stanford, que não ensinaria em outros lugares? Não é muito bem isso, muito menos hoje em dia, onde você tem cursos gratuitos aí, você pode ver aulas de professores de Harvard, Stanford, de MIT, você pode seguir na internet, você vai ver que, ok, pode ser que você aprenda uma coisinha ou outra que vai te ajudar, que você não aprenderia na sua universidade no Brasil ou numa universidade nos Estados Unidos que não é vista como uma dessas melhores, mas o principal fator é como o mercado interpreta você estar nessas universidades. Existe também, é algo paralelo, né, o fator networking. Então, se você faz MBA em Harvard, você vai conhecer as pessoas que acabaram de se formar na MBA do ano anterior, pessoas que se formaram em muitos anos anteriores e são CEOs de empresas, diretor, etc. Você tem esse acesso, esse é um fator muito importante também. Apenas o fator, o selo, você ter a badge, né, que você está nesse lugar, já te dá uma grande vantagem. Eu lembro de ter lido há mais ou menos anos atrás a notícia de que muita gente estava o cara queria fundar uma startup. O que ele fazia? Ele aplicava para o programa o doutorado de Computer Science de Stanford e eles não começavam o doutorado. Eles só usavam a carta de aceite para mostrar que, olha, eu sou um cara que poderia estar fazendo doutorado em Computer Science em Stanford. E aí eles conseguiram levantar dinheiro. E aí Stanford estava com esse problema que, pô, eles aceitavam um monte de gente,
e eles saíam do doutorado no primeiro ano, ninguém completava o doutorado. Caramba, Porque interessante. apenas você mostrar para investidor que você tinha sido aceito para o Computer Science PhD era o suficiente. E aí eu até pegando um pouco da sua leitura, então se eu sou formado nessa faculdade ou eu tenho uma experiência relevante, eu posso aplicar um pouco do conceito. Aí você me corrige, tá, professor? Se é custo de oportunidade ou outside option. Como que eu poderia vender isso pro venture capitalist do tipo, ó, eu ganho 50 mil por mês aqui trabalhando com VP de engenharia, mas estou abrindo mão disso para abrir uma empresa. Vale a pena usar essa carta na manga, então? É algo que geralmente você não deveria, acredito eu, comunicar diretamente, né, é algo que tem que ficar meio implícito, assim, que olha, você é um cara que poderia ou que teve, né, às vezes, por exemplo, quando eu trabalhei na City Falcon, o CEO de lá, ele tinha MBA em Oxford e ele estava trabalhando na Skype, a Skype foi adquirida pela Microsoft na época que ele estava lá. E ele recebeu um bom dinheiro e ele tinha uma boa posição. Esse era nível diretor, né. Então ele teve, uma certa facilidade conseguir, dinheiro, pelo menos em crowdfunding, porque ele tinha essa narrativa de que: "Olha, eu trabalhei, eu tenho MBA em Oxford, eu trabalhei nessa empresa, essa empresa foi adquirida pela Microsoft, foi uma enorme aquisição, eu tenho dinheiro, eu poderia estar na praia não fazendo nada, né, e eu estou fazendo essa empresa". E as pessoas acreditavam: realmente deve estar fazendo algo bom, porque, né, ele tem a opção de não fazer nada, ele tem dinheiro. E isso ajudou muito a captar dinheiro, mas não era algo que ele falava diretamente, né, era algo assim no pitch deck, né, mostrava lá o que que ele fez, etcétera, mas não era a principal, carta dele. A principal carta dele é explicar o que que a empresa faz, né, falar que é um mercado grande, a gente está crescendo, o usuário está crescendo, receita, etcétera. Aí puxando para um outro estudo seu, que você falou sobre o mapa do VC independente, né, as estratégias que funcionam, se eu não estiver enganado. Você mapeou nesse paper quais as estratégias que os VCs usam para se diferenciar? Quais são os padrões mais claros de diferenciação de um VC para um founder, né? Para um founder entender que aquele é o VC que ele deveria buscar. Eu acredito que esse paper seja o que eu estou vendo o papel de venture capital firms no desempenho da startup, né. Isso. Então o que eu gostaria de estudar nesse paper é a performance, se quem está provendo o capital, faz diferença em termos da estrutura do GP. Porque nos Estados Unidos você tem muitos estudos, né, acerca da performance de corporate venture capital. E constantemente o que foi visto é que a performance, em termos de probabilidade de IPO, de levantar dinheiro no futuro, é muitíssimo similar entre um escritório de VC e um corporate venture capital. Porém, teoricamente, a ideia, né, na academia é que não deveria ser tão similar, porque uma empresa, né, por exemplo, o Itaú compra uma fintech. A ideia é que o Itaú não se importa muito se essa fintech um dia vai fazer IPO ou não, o que eles querem é a sinergia, eles querem alguns funcionários que têm conhecimento específico, eles querem alguma ferramenta que eles desenvolveram, né, então não deveria ser tão boa, né, a performance, dessas startups que recebem a corporate venture capital, em comparação às que recebem de outros de escritórios de VC que levantam dinheiro de LPs, né. No entanto e aí no meu paper eu tenho, vamos dizer, o benefício de ter dados mais recentes, né. Nos últimos 20 anos parece que acontece mais o que a teoria prevê, né. Corporate venture capital, outras formas, né, angel investing, quem tem investidor individual que tem dinheiro e prover dinheiro para startups early stage, às vezes até um pouco Series B, C, tem um cara rico lá que dá 30 milhões para a empresa, etc. Eles tendem a performar um pouco pior nos anos mais recentes. Mas nos anos 90, começo dos anos 2000, era bem similar à performance de escritórios de VC versus o resto. Interessante, então tá bem parelho, então, performance de VC com CVC. É engraçado você falar do caso do Itaú, porque a gente teve o caso do Itaú com a XP, né? Que eles investiram lá na XP, a XP capturou um valor altíssimo e depois desfez o deal que tinha com o Itaú, né? Mas que foi um caso de baita crescimento. Tudo bem que é um pouco mais late stage, mas acabou sendo um exemplo. E aí o que eu escuto muito no mercado também é que os founders têm medo de aceitar grana de CVC porque poderia limitar as opções deles, né? De fazer negócio com competidor, desenvolver novos negócios mesmo. Daí, nem sei se você chegou a avaliar especificamente esse ponto. A ideia é que vai realmente limitar o seu upside, mas por outro lado vai
vai te beneficiar muito se as coisas derem errado, né. Então geralmente se você recebe não geralmente, né, mas uma possibilidade, se você recebe investimento, de corporate venture capital e a sua startup manda mal, é que você seja contratado para trabalhar na empresa quando o negócio termina, né. Ou que eles adquiram a sua startup por um valor, vamos chamar de simbólico, mas que pode ser uma quantia de dinheiro aí que cubra seus custos por alguns anos, né. Então você tem essa possibilidade que você não tem quando você recebe, dinheiro do escritório de VC, né. Eles não querem saber, do que acontece se você fracassar. Eles querem que você tenha sucesso. Se você fracassar, você perde tudo. E aí tem um outro paper também que você fala de machine learning, né, para seleção de startups. Esse aí eu não sei se Sim. esse aí o que eu queria perguntar para você é se nesse estudo aí você consegue desmistificar a cabeça de um fundo de VC, se só com dados públicos de mercado você também teria a mesma assertividade de que um fundo de VC para selecionar as boas startups, né? Você chegou a identificar alguma coisa nessa linha? Então essa é uma ideia que historicamente, ela começou há muito tempo já. Existe escritório de VC nos Estados Unidos, acho que chama Correlation Ventures. E o professor Michael Ewens, de Columbia, ele trabalhou nessa Correlation Ventures, antes de fazer o doutorado dele, né, o que ajudou muito no doutorado e na carreira dele, né, porque ele tendo esse contato, ele tem dados, ele pode fazer pesquisa com muito mais facilidade. Que é a ideia de você ter uma visão, vamos chamar de agnóstica, né, quando você investe em startups, você vai pôr lá no seu modelo as características da startup, o modelo vai dizer se a startup vai ter sucesso ou não. Se dizer que tem sucesso, você investe mesmo que você não acredite pessoalmente, né, para você eliminar esse viés, de pessoa no investimento. Porém, por muitos anos, não foi algo que muitos escritórios de VC tiveram interesse em fazer, hã, mesmo porque a literatura ainda se mostra que o fator, relacionamento, conhecimento, ele importa muito na performance, né, até a distância geográfica, né, tem um paper do Journal of Finance de 2016, os autores é Giraud, Shia, Bernstein. Eles mostram que quando é um experimento bem interessante. Então eles mostram assim, por exemplo, imagina um cara na Califórnia, ele investe numa startup no Ohio, né, tem uma distância geográfica muito grande. A performance tende a ser pior do que as startups que eles investem que estão próximo ao escritório deles. Porém, quando, uma companhia aérea, cria uma conexão direta de São Francisco para, Columbus, Ohio, a performance da startup de Ohio são melhores, porque eles conseguem viajar por um custo menor, então eles viajam com mais frequência, eles têm mais contatos com o founder, têm mais reuniões, etc. Eles conseguem pesquisar o mercado melhor. Então nessas rotas, nessas novas rotas, a performance, dos investidores passa a ser melhor do que antes, quando era mais custoso você se deslocar. Então a distância geográfica importa. Existe um outro paper, esse é mais ou menos de uns 20 anos atrás, mostrando que os founders, eles valorizam o fator, reputação e relacionamento com os escritórios de VC. Então os founders tendem a aceitar valuations menores de escritórios de VC, maiores, mais famosos, com mais reputação, porque eles acreditam, e isso tende a ser verdade, de que vai ser mais fácil captar dinheiro no futuro, né, porque se você levantou, milhões, do Sequoia, é mais fácil levantar dinheiro se você levantou, mesmo que seja o dobro de dinheiro, mas do escritório que ninguém conhece, né. As pessoas podem pensar: "Ah, é só um cara rico, tem dinheiro para jogar fora", né, mas se a Sequoia investir em você, é porque eles veem alguma coisa que o mercado não está vendo. Isso aí é curioso você trazer. Eu vi acontecer de camarote dentro do Well Hub, quando a gente estava bem no early stage, a gente tinha algumas propostas, tinha propostas até melhores. E eu lembro que o César, o founder, ele falou: "Não, não, a gente vai topar isso aqui porque a gente entende que aqui pode ser que tenha uma alavancagem melhor", né. Mas aí aconteceu, né, no fim dos anos, aproximando de 2020, os avanços, machine learning, muita library, muita coisa que facilitou o uso, a disponibilidade, né. Você tem PyTorch, você tem TensorFlow, um monte de coisa que o Google, Facebook desenvolveu, e que facilitou. Hoje em dia, com o ChatGPT, qualquer um consegue escrever um algoritmo básico aí, random forest, um XGBoost, para você resolver um problema de classificação, de se o investimento vai subir, vai descer, etc. É muito mais fácil. E aí voltou a ser a estar em discussão essa ideia de, né, de um fundo de VC que aplique modelos e invista baseado no modelo. Então, por exemplo, um dos founders do Revolut, ele começou um fundo quantitativo de VC, acho que chama Quantum Light, que eles dizem investir puramente model driven. Eles não vão olhar para sua cara e ver se eles vão com a sua cara ou não, onde você estudou. Se o mercado falar que eles devem investir em você, eles vão investir em você.
E aparentemente eles estão tendo uma performance, muito boa, né, fazendo isso. Então voltou a crescer essa ideia. Paralelo a isso, tem um colega de profissão, Maxime Bonelli, ele é professor na London Business School, ele estudou essa questão de adoção de estratégias quantitativas por escritórios de VC, acho que globalmente, acho que ele usa global data, não só Estados Unidos. E aí o que ele acha é o seguinte, né, VCs que estão usando essas estratégias quantitativas, eles tendem a investir em startups que são muito similares ao que eles tendem a investir no passado, né, que se adequam ao perfil deles. Startups que mandam bem, né, no sentido de conseguir captar dinheiro e conseguir crescer, ah, acabam se tornando míopes, vamos dizer, a startups que são muito inovadoras, mas muito diferente do que eles tendem a fazer. A narrativa que ele propõe no paper dele é que, ok, esses modelos eles ajudam os VCs a identificar boas oportunidades de investimento, mas o que é realmente inovador, o que é realmente disrupting, breakthroughs, né, essas coisas, os modelos não vão conseguir captar justamente porque eles são novos, eles são muito diferentes, né? Então, qualquer modelo que é treinado em past data não vai saber o que é novo justamente por ser novo. Muito bom. Luiz, a gente vai agora para o nosso Rapid Fire, reta final. Estou gostando do papo aqui. Qual que é o melhor paper sobre Venture Capital que todo founder que está assistindo aqui a gente deveria ler neste momento, na sua visão? Não vale falar o Paper. seu aí, porque o seu é obrigatório. Não, não. É paper acadêmico, eu não sei o quanto acaba sendo útil para founder ler, né? Você tem muita coisa que eu poderia sugerir, que foi muito importante para o meu doutorado, né? O título é The Role of Venture Capital in Financing Innovation, né? What We Know, What We Still Need to Learn, alguma coisa assim. É um título bem longo. Os autores Nanda, Josh Lerner e Ramananda. O que eu recomendaria é um livro, né? Chama The Venture Mindset. É um livro do Elia Strabulaev, acho que de 2 a 3 anos atrás. Ele veio aqui na EPFL, na Private Markets Conference, falar sobre o livro dele. Ele tinha o keynote speech dele lá, ele aproveitou para falar do livro dele. É um livro muito bom para você entender como os venture capitalists pensam, porque às vezes o cara é founder, mas ele não entende de quem ele está tentando captar dinheiro. Então eu achei um livro muito bom, foi interessante para minha pesquisa mesmo, lida certos pontos que às vezes quando você está escrevendo um paper, né, você precisa de uma fonte para tudo que você está falando, a claim, a assertação que você está fazendo, você tem que mostrar da onde você está tirando isso, né? Esse livro foi muito útil. Outro livro, acho que é do Peter Thiel, né, From Zero to One, ou alguma coisa assim, o Virtuando, é título. isso aí. Esse é muito bom. Aí tem um livro recente, é desse ano. Não é muito exatamente. Não sei se seria interessante para o founder, para qualquer pessoa que gosta de venture capital, né? Chama The Technological Republic, eu acho. É do cara da Palantir. Sim. Deixa eu confirmar se é esse o título. Technological Republic: Hard Power, Soft Belief and the Future of the West. Eu tô mais ou menos na metade desse aí. Eu peguei o e-book e li um pouquinho mais do que a free sample. Vou. Mas é um livro bem recente. É interessante porque ele aborda uma questão que muita gente pode achar interessante, não sei no Brasil, né? Aham. Essa ideia de que o Silicon Valley ele se desviou muito para financiar coisas inúteis, vamos dizer, aplicativo de foto, a rede social, etc. E eles têm essa ideia de que o venture capital tem que voltar a financiar grandes coisas, né? Carro voador, espaçonave, né? Com essa ideia de que os Estados Unidos no passado fez isso e a gente se desviou do que a gente deveria fazer e a gente tem que voltar a essa missão de financiar grandes inovações, né? Então é sobre isso que o livro vai falar. E aí o título ele brinca com a República de Platão, né? Então eles põem The Technological Republic para meio que ah, brincar com esse título. Legal você falar isso. A Combinator ela soltou, acho que na última semana, quais são as 12 áreas, setores que eles gostariam de ver startups para eles investirem. E aí você falando aí me lembrou lá que eles querem investir no espaço, né? Tem muita coisa de espaço sendo comentada aqui nos Estados Unidos atualmente. Coincidência. Coincidência ou não, estamos vendo aí a Y Combinator falar sobre isso. Os Estados Unidos eles estão meio que tentando fechar o gap, vamos dizer, com a China nessa questão de investimento. Qualquer coisa que voa, né? Então, Sim. teve um episódio do Mark Andreessen no The Joe Rogan Experience. E ele estava explicando por que a indústria de drone nos Estados Unidos ficou muito para trás da chinesa, né?
Eu não sei se você assistiu ou ouviu falar do que ele comentou. Mas foi o seguinte, ele falou que nos Estados Unidos, qualquer startup de drone, eles têm que oferecer meio que o comprador do drone tem que ter alguma licença, alguma certificação, eles têm que garantir de que o drone não vai voar acima de uma certa altura ou uma certa distância. Então para startup é proibitivo, né, é proibitivo você ter uma startup de drone, né. Enquanto que na China não existe nada, segundo ele, né. Na China cada um faz o que quer. Ah, então na China a tecnologia de drone passou muito à frente dos Estados Unidos, né, acho que você vê vários vídeos aí em rede social, eles têm show de drone, os drones formam o dragão no ar, faz as animação, etcétera. E os Estados Unidos ficou para trás nisso, né. Tão para trás que, por exemplo, na guerra da Ucrânia, a Ucrânia avançou muito na tecnologia de drone, e nessa situação aí de guerra com o Irã, os Estados Unidos mandou a equipe lá para a Ucrânia para ver se aprende alguma coisa, para ver se faz algum acordo com o Zelensky, usar até como forma de negociação, né, a gente não te dá mais dinheiro e arma se você não dá um pouco de tecnologia de drone pra gente. Então é algo que se tornou muito importante, pra eles no momento, né. E acho que, o fato também de você ter muito poucas startups, de muito sucesso, né, na área espacial. Então você tem a SpaceX, você tem acho que a Blue Origin, né, a do Jeff Bezos, Sim. e eu não sei, talvez eu esteja falando, de um ponto de muita ignorância aqui, mas não existe nada comparável, até onde eu sei, a essas 2, no mercado. Enquanto que o AI você tem bastantes nomes, né, você tem mais coisa, no espaço é mais difícil. E se você pudesse investir numa startup hoje com tudo que você sabe sobre os dados, né, qual setor que você escolheria hoje? Olha, eu acredito assim, né, algum dinheiro tem que ir para AI. Eu acredito que a estratégia que eu faria hoje, se eu tivesse dinheiro para investir, eu seguiria, uma estratégia quantitativa. Eu poria lá meu modelo, treinaria com as características que eu tenho, até com os dados que você tem, né, o que eu mostro no meu paper é que mesmo com dados públicos que todo mundo tem, você tem uma predictabilidade muito grande. E aí você tem que explicar esse mistério, né, se é tão fácil prever que startup vai dar certo, por que que todo mundo não investe nas que não dá certo? E o problema é justamente você ter as startups que têm mais probabilidade de dar certo, são justamente as que podem rejeitar investidor. Então não adianta você saber que o Facebook quando está levantando Series C, você aí da sua casa, você concluiu que eles iam se dar bem. Você chega lá, o Mark Zuckerberg vai falar: "Não quero seu dinheiro". E não importa, e não é nem questão de você não ter milhões, mesmo que você tivesse bilhões aí, ele rejeitaria o seu dinheiro. Mas a estratégia que eu seguiria é essa, é de treinar modelos com dados no passado, ver as empresas que acabaram de captar, se elas vão se dar bem ou não, e ficar atento, no próximo round, eu tentar entrar lá e participar no próximo round. Eu acredito que é uma abordagem melhor do que mesmo porque se você está começando, né, nesse mundo de venture capital, você sempre vai estar para trás na questão relacionamento, contatos, etcétera, não tem como você competir nessa área. Então, o melhor seria você, entrar pela área quantitativa. E aí, qual que é o maior mito sobre venture capital que os dados desmentem? Isso aí é difícil, hein. Eu acho que tem vários mitos na verdade, né. Algo que você lê, né, isso aí é manchete, você acha um monte, né, 99% das startups vão falhar, 98, 95, né. Se você olhar das que conseguem aí passar de Series A ou que levantam seed que seja grande o suficiente para chegar para aparecer lá no Crunchbase, não é tão grande o número. Claro que para ir de seed até IPO, realmente, é algo próximo disso. Mas, que eu me lembre, eu tinha rodado esses dados, muitas vezes há alguns anos atrás. Mas cerca de 30% das que conseguem Series A conseguem Series B, cerca de 30% conseguem Series C, mas isso é nos Estados Unidos. Fora dos Estados Unidos é mais difícil. É algo, eu acredito que Europa e Brasil sejam similares nesse quesito em que, para você conseguir levantar dinheiro de venture capital, você precisa ter um crescimento maior, ter um modelo de negócio mais provado, você precisa saber, pelo menos você precisa saber mostrar para o investidor, né, que você acredita que a empresa vai ter lucro daqui 1, 2 anos, né, você precisa credivelmente comunicar essa mensagem. Enquanto nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos isso não é uma grande preocupação. Na Europa é. Eu lembro que todo mundo perguntava: "Ah, mas vocês vão estar tendo lucro mesmo em 1 ano, em 18 meses?". Eles não querem saber de pré-revenue, pré-product, todas essas coisas. Nos Estados Unidos é totalmente diferente. É algo assim, comparativamente mais fácil levantar dinheiro, que não quer dizer que seja fácil, mas comparativamente é muito mais fácil. E que conselho que você daria para alguém que tem stock options hoje em uma startup no Brasil, sobre o que fazer com elas? Por exemplo, entrei numa startup, tenho um stock options, vesti. O que eu faço com elas? Se a startup já passou de Series B, Series C, e você tem dinheiro para exercer, exerce e tem as ações. Eu acredito,
É assim, intuição, eu não colhei esses dados, mas se eu olhar lá no Crunchbase, todas as startups do Brasil que levantaram Series B e C, ah, vou pegar C, vai, levantou Series C, tem escritório estrangeiro, a startup vai mandar bem. Assim, no geral, a startup vai mandar bem. Óbvio, pode ser que a sua mande mal, né, mas na média, a startup vai mandar bem, você vai conseguir vender por um preço maior no futuro, né, estatisticamente falando, né, na média. Mas claro, pode ser que a quantia que você tenha seja tão grande, você não tem o dinheiro para exercer, né, é algo, sei lá, que vai ser 1, 2 vezes seu salário anual, né, aí você acaba perdendo, mas eu acho que exercer seria uma opção melhor. Se a empresa está muito no início, por exemplo, quando eu saí da City Falcon, eu tinha umas stock options, eu não exerci. O founder me falou: "No futuro, se tiver um evento grande, pode ser que eu honre as suas stock options mesmo tendo passado aí o período". Vamos ver, né? Vamos ver. É algo assim, aí nesse caso eu acho que é mais, ah, vai do quanto custa, né, se é um custo simbólico para você, exerce, mas para quem já está numa startup em estágio mais avançado, realmente, na média vale a pena exercer, principalmente no Brasil, como eu falei, as startups, se você comparar, né, round a round, quem está levantando Series C, D, etcétera, Brasil versus Estados Unidos, as empresas no Brasil elas vão estar mais avançadas, né, elas vão ser mais robustas, vamos dizer. Então estatisticamente é mais provável que você tenha, lucro na sua venda, que você esteja comprando algo bom, mas, nos Estados Unidos é mais difícil. Por outro lado, nos Estados Unidos é mais fácil você exercer e vender, né. Então o cara que trabalha na OpenAI, mesmo que a OpenAI não esteja dando lucro, ele exerce as opções dele, ele vende no secondary market, tem um interesse enorme. É algo assim, as histórias que você lê é risível, por você ter tanta demanda, né, por exemplo, de OpenAI, acontece que os caras criam, eles chamam Special Purpose Vehicle, né, é como se fosse um fundo que vai comprar ações só da OpenAI, e esse fundo cobra uma taxa de administração para comprar, para gerir, vamos dizer, um fundo com uma ação de uma empresa. E pagando um prêmio absurdo, inclusive, sobre as ações da OpenAI, porque você tem alguns empregados que vendem ações, você tem investidores que compraram no começo, né, nos rounds anteriores. Inclusive, isso torna muito confuso, né, porque você tem investidores de rounds que se passaram que já se comprometeram a vender as ações para esses Special Purpose Vehicles por um prêmio aí de 20, 30%. E para eles não importa para quanto a ação vai, porque a venda já está comprometida, né? Eles já comprometeram a vender as ações dele. Já tem meio que um contrato de gaveta, ó, tô entrando aqui para É, vender a tanto. é. Interessante. Então você tem muito disso, né? Você tem até, é que nem no filme, como que é? The Big Short, quando o cara fala que existe CDO e tem CDO squared. Você tem SPV com ação da OpenAI e você tem SPV com ação do SPV da OpenAI. É isso aí. Só para deixar claro para todo mundo, quando você fala em exercer, explica para o pessoal o que que é exercer a ação, porque tem gente aqui que tá vendo aqui para mim e fala: "Cara, o que que ele Sim. tá falando de exercer?" É bom explicar, às vezes, stock option, né, em primeiro lugar. Sim, Então, quando um empregado começa a trabalhar numa startup, algumas vezes a startup, ao invés de oferecer ações, né, porque se a empresa oferece ações, ela vai estar tendo que te dar uma parte já da empresa logo no começo, ou sei lá, depois de 6 meses, um ano, etc. O que eles fazem? Eles falam assim: olha, a gente vai te dar uma parte do ganho da empresa a partir do momento que você entrar. Que é algo diferente, porque se você entrar na startup e ela só crescer, só mandar mal, a empresa não precisa te dar nada. E se você entrar e a empresa crescer, eles vão te dar, mas só a partir do quanto, do quanto cresceu. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na City Falcon, a ação no último round era 5 libras, né? Então eles iam me dar, ao longo de 4 anos, 4.000 ações, mil por ano, né? Com um strike price de 5 libras. Então, se a ação fosse para 7, e eu tivesse, né? Passou os 4 anos, a ação foi para 7 libras, eu quero exercer as minhas opções. O que eu faço? Eu falo lá para o founder, né? Que eu quero exercer. Eu tenho o direito de comprar as 4.000 ações por 5 libras e eu posso vender por 7 no mercado secundário, se elas estiverem mesmo valendo 7, e aí eu lucro 2 libras por ações. O que acontece nessas empresas, né? Facebook, Google, essas startups que estão mandando muito bem, é que geralmente você entra num strike price, você vai trabalhar lá 2, 3 anos e a ação vai crescer muitas vezes, né? 10, 50 vezes. E aí o strike price acaba sendo irrisório às vezes. Se você quiser exercer tudo que você tem, você vai gastar, sei lá, 50, 100 mil dólares, e você vai poder vender as ações por 2, 3 milhões. Então você nem se importa dos 5, 100 mil dólares. Às vezes você deve até conseguir empréstimo com certa facilidade. Aí, bancos, escritórios de VC, etc. Pode ser relativamente fácil você conseguir isso.
Inclusive, né, eu mencionei Google e Facebook. O grosso, a maior parte da compensation nessas grandes empresas de tecnologia é justamente de stock options. Muitas delas, eu sei que o Facebook é assim, porque eu tenho colegas que trabalham no Facebook. Você tem uma parte do seu salário em dinheiro, você tem uma parte que eles chamam de RSU, Restricted Stock Unit, e você tem uma parte em options. Então, eles te pagam tanto uma parte em ações e uma parte em stock options. E aí, a parte em ações você ganha, se a ação sobe ou desce, você ganha, mas a parte em options você só ganha dinheiro se subir, né? Você tem um tempo lá para exercer. Geralmente, o que a maioria das pessoas fazem é exercer right away e vender no mercado, porque como a empresa está pública, é fácil você vender, né? É algo trivial, né? Você nem precisa, o seu broker que cuida disso, você nem precisa do dinheiro para exercer se o preço está maior. Você vende a option no mercado, né? Pelo valor da diferença ou muito próximo. Mas quando a empresa ainda não é listada, aí é um pouco mais difícil. Mas como eu falei, para as empresas de muito sucesso, como OpenAI, Anthropic, SpaceX, você tem uma facilidade enorme como empregado para vender as suas ações, caso você tenha. O mais difícil é você conseguir um emprego nessas empresas, essa é a etapa Sim. mais difícil. E o Luiz, uma última dúvida, para encerrar aqui. Eu tenho stock options de uma startup que eu entrei em fase seed, ela evoluiu para o série B. Tive a oportunidade de liquidez, inclusive, quando fez a rodada de série B. Mas eu tô com dúvida se eu devo vender minhas stock options nessas rodadas intermediárias, ou devo fazer nada, ou devo fazer parcial. O que que você recomenda para alguém que entra numa startup, vai investindo as stock options ao longo da jornada e passa por rodadas de financiamento tendo a oportunidade de liquidez? Essa pessoa deve vender ou deve segurar? Estatisticamente, você tem algum cheiro de mercado? O que que seria um comportamento mais razoável na média? Eu diria que o fator principal, mais do que mercado, é a própria condição da pessoa, né? Se é uma quantia de dinheiro que vai mudar a vida da pessoa, é melhor você garantir esse upgrade, né, no seu padrão de vida, no seu patrimônio, do que você arriscar ah, um shot, né, uma quantia enorme. Mesmo porque uma pessoa, tenho certeza, no Brasil, que tem um patrimônio de 5, 10 milhões de reais, talvez até um ou dois, ela está muito à frente de oportunidades, né, de carreira e de conseguir outras oportunidades do que alguém que está atrás disso, do que alguém que precisa trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar o aluguel, para pagar a conta, etc. Então, claro que você pode, ah, você vai se sentir mal com o arrependimento de ter, por exemplo, 5 milhões, sabendo que você podia ter 100, mas vai ser muito pior você tá lá tendo que trabalhar, tendo que ralar, tendo que atrasar várias decisões pessoais, a formação de família, casamento, porque você podia ter, sei lá, 2 milhões e você não tem, você ainda está precisando trabalhar para fazer tudo isso. A dor da perda é maior do que a felicidade do ganho. É um resultado trivial em economia, acho que, né, as pessoas sabem disso. Então, o que eu recomendaria é para a pessoa que tem a oportunidade de ter liquidez parcialmente, né, vende um pouquinho, pega um dinheiro, investe em alguma outra coisa, diversifica. É melhor fazer isso, no geral. Claro que às vezes a pessoa ela trabalha na startup, ela às vezes entende algo muito bem da startup que o mercado não entende, né? Ela sabe que a startup vai mandar bem, óbvio, é melhor nesse caso se a pessoa realmente acredita nisso em continuar com as ações. É um desafio, né, na cabeça da pessoa diferenciar o que é fé, crença e o que é a realidade, né? Principalmente quando você trabalha numa startup há muitos anos, você conhece as pessoas, o fator ah, de você achar que vai mandar bem porque você gosta, porque você tem os colegas, etc., acaba te influenciando muito. E quando você está tomando decisão de investimento, é bom se desligar desses fatores, né? Curti muito essa resposta. A resposta mais simples e valiosa que eu poderia ouvir sobre essa pergunta. Vai mudar o meu padrão de vida agora? Ponto de interrogação. Essa responde todos os restos das outras perguntas, né? Porque o usuário poderia pensar, não, vamos pensar aqui e tal. Não, mas startup costuma dar certo, não dá, tal. Cara, simplifica. Vai mudar agora? Se não muda, aí você fica com a opcionalidade, né? Tipo, fazer ou não, aí vai mais da sua vontade. Mesmo porque você, como empregado, é como se você fosse um fundo de VC com uma empresa só, né? Nenhum fundo investiria em uma empresa só. E você está lá com todas as suas ações naquela empresa. É um risco muito grande. Não vale a pena tomar esse risco, na imensa maioria dos casos. Eu acredito até em empregados do Facebook, Google, etc., que venderam as ações ao longo do tempo. Eu tenho certeza que eles não se arrependem. Eu tenho um amigo meu próximo, ele
diversificou as ações dele, né, que ele foi recebendo, as stock options, etc., do Facebook ao longo do tempo. Hoje, mais ou menos, ele deve estar lá, tá lá há mais de 10 anos. Ele teria muitíssimo mais dinheiro se ele, se ele não tivesse feito absolutamente nada, né? E existe a história famosa também, ó, o Bill Gates, se ele nunca tivesse se desfeito de ações da Microsoft, ele teria mais de 1 trilhão de dólares, eu acredito. Né? E porque, né, tem aquela piada de porque ele foi ouvir o Warren Buffett nessa história de diversificação, ele acabou sendo apenas, né, tendo apenas aí 70, 80 bilhões, né, do que Só, ele tem hoje. só isso. E o Steve Ballmer, que foi CEO da Microsoft, num período que a Microsoft não cresceu muito, ele tem mais ações que o Bill Gates da Microsoft hoje, né? Ele tem um patrimônio maior que o Bill Gates, apesar de não ter fundado a empresa e ter sido CEO num período em que a empresa não cresceu tanto. Caramba, essa eu não sabia. Essa aí pra mim foi surpreendente. Muito bom. Luiz, obrigado demais pela sua agenda aqui com a gente. Aprendi pra caramba. Espero que a galera que tá acompanhando a gente Não, obrigado a também você. tenha aprendido. Onde que as pessoas podem te encontrar, acompanhar suas pesquisas, entrar em contato com você se tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, se quiser deixar aqui as recomendações? Sim. Eu tenho meu site pessoal, www.luisbissoto.com. É comum, né, professores de finance, economia, terem o seu próprio site, onde eles colocam os papers, o que foi publicado, o que é o working paper. No meu caso, eu vou começar uma posição de professor na Neoma Business School na França em setembro desse ano. Eu ainda não tenho nenhuma publicação, todos os meus papers são working papers, né? Sou particularmente aberto a comentários, críticas, principalmente críticas, né? Se você vê algo, eu discordo completamente disso, não bate com o que eu penso, etc. De qualquer pessoa que seja, né? Mesmo que você não trabalhe na academia, não é muito, né? Não é uma pessoa muito técnica, vamos dizer, é uma pessoa mais de mercado, da indústria, etc. Lá tenho meu currículo, e-mail, formas de contato. Eu acredito que essa é a melhor forma. Muito bom. Obrigado, pessoal. Deixa a curtida, comenta, compartilha. Venture Fellows Podcast agradece. Luiz, novamente, obrigado pela presença e fique à vontade aqui para voltar no podcast no futuro, para a gente continuar esse Muito debate aí obrigado. de VC, tá bom? Tá bom. Beijo grande, galera. Um abraço. Fui.